Fake news são notícias ou informações falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem reais. Normalmente, elas apelam para o emocional do leitor ou telespectador e geralmente têm o objetivo de prejudicar uma pessoa pública ou grupo de interesse. As redes sociais, atualmente, possibilitam que as notícias se espalhem cada vez mais rápido, ocorrendo o mesmo justamente com as fake news. Isto é, elas têm um grande poder viral e se espalham rapidamente por meio de um grande número de compartilhamentos que ocorrem a todo momento. Minha gente, a fake news não é de agora, ela já existe há muito tempo. Porém, apenas em 2016 ela teve uma grande divulgação por causa da corrida presidencial lá de 2016 dos Estados Unidos, que era Hillary Clinton e Donald Trump. O que ocorre? Um estava inventando coisas do outro. É simples assim. Fake news nada mais é do que notícias falsas. Porém, o nome fake, ele não existe há muitos tempos. Ele ocorreu por volta do século XX, ou seja, ele é recente. O nome é recente, porém a forma de inventar notícias não é de agora. Isso já existe desde os primórdios. Por que, Davi? Porque muitas pessoas inventavam histórias de outro, para quê? Para se beneficiar e para sair de uma causa ganha, para poder ganhar alguma causa. E é isso que é o efeito da fake news, se beneficiar do outro. Porém, vemos que essa estratégia que eles utilizaram foi por volta do século XX, em que influenciadores, entre aspas, daquela época, que eram os comentaristas, que eram os jornalistas, eles faziam propagandas errôneas sobre a veracidade das coisas. E o que eu peço a vocês é que nunca faça a fake news perpetuar. Vamos aí ajeitar de pouquinho em pouquinho essas coisas, tá bom? É uma coisa que ocorreu há muito tempo, mas que depende e cabe a nós não perpetuar essa história, não fazer com que isso vire uma coisa eterna. Bom, agora eu vou falar sobre as influências das fake news. No Brasil, em 2014, a disseminação de uma fake news gerou uma verdadeira tragédia. Uma mulher foi linchada até a morte na cidade de Guarujá, em São Paulo. Fabiane Maria de Jesus tinha 33 anos, era mãe de 2 crianças e casada. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora, cujo retrato falado havia sido divulgado nas redes sociais. Outro caso famoso da disseminação de fake news foi a respeito do movimento anti-vacinação. Indivíduos contrários ao uso da vacina espalharam conteúdos falsos a respeito da vacina, dizendo que ela era prejudicial à população. Outro caso foi a respeito do coronavírus, onde um levantamento foi feito pela Avaz, que mostrava que cerca de 110 milhões de pessoas acreditaram em pelo menos uma notícia falsa. E aí galera, eu sou o Pedro e hoje eu vim falar para vocês de dicas de como escapar das fake news. Quem assina ou escreve a matéria é um jornalista? É uma personalidade conhecida? Veja se essa pessoa realmente existe ou se ela tem um histórico apropriado. Dica número 2. Pesquisar sobre a notícia com a informação repassada. Nesse caso, podemos e devemos usar a internet a nosso favor. Uma dica para saber se essa informação ou notícia é falsa ou não é pesquisar a informação em ferramentas de buscas. Dica número 3. Pesquisar sobre os autores daquela notícia ou informação. Número 4. Checar a data da publicação. Dica número 5. Dê sempre preferências para sites jornalísticos. Uma das maneiras de saber se uma notícia é confiável ou não é verificar se sites jornalísticos, sobretudo os mais conhecidos, publicaram conteúdo. É bom ressaltar que há diferença de abordagem dos fatos, pois cada veículo possui sua linha editorial. No entanto, se o jornalismo é sério,
O fato estará na notícia. Quando as informações só aparecerem em um único portal ou em um pequeno grupo de sites desconhecidos, desconfie, não compartilhe e busque mais informações, pois as chances de serem notícias falsas são extremamente altas. Dica número 6. Ter uma atenção redobrada em mensagens compartilhadas em grupos, listas de transmissão ou contatos de perfis desconhecidos. Desconfie e pense 2 vezes antes de passar para frente mensagens enviadas por disparos em massa. Muitas vezes, mensagens compartilhadas desse modo não são confiáveis. Além disso, é proibido fazer propaganda por meio de disparo em massa de mensagem instantânea sem o consentimento do destinatário. Dica número 7. Última dica. Ler a informação completa, não apenas o título. Muitas vezes nos deparamos com títulos chamativos que possuem o intuito de atrair nossa atenção, mas nem sempre o corpo do texto reflete o que está presente na chamada. Essa estratégia é também chamada de clickbait, na qual o título não condiz com o teor da matéria. O problema não é o título ser chamativo, mas sim não condizer com o texto ou com o ocorrido. Ainda assim, devemos nos atentar para os casos em que existam palavras fantasmas, ou seja, aquelas que passam despercebidas, mas fazem total diferença. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Primeiramente, nós trouxemos o conceito do que são de fato as fake news. Depois, apresentamos seu contexto histórico e de como as fake news se espalharam na sociedade por conta do avanço das novas tecnologias. Mais adiante, nós trouxemos alguns relatos de situações fatais que ocorreram por conta do avanço das fake news. E depois, para finalizar, trouxemos algumas dicas de como não cair nesse tipo de golpes.